Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu não vou ensinar uma receita e também não vou dar dicas para preparar um prato. Mas talvez algumas coisas que eu fale aqui, algumas informações que eu compartilhe com vocês sejam cruciais para a gente colocar de vez na nossa cabeça que a gente precisa agir de alguma forma em relação a tudo que está acontecendo no mundo e no nosso país e na nossa comunidade, para que a gente não venha passar fome no futuro por falta de alimentos. Bom, no Dia Mundial da Alimentação, que foi, acredito que há umas 2 semanas atrás, eu gravei um vídeo falando sobre a fome no mundo e algumas outras coisas que eu tratei nesse vídeo, mas eu acabei não editando, eu não, né, o Daguanito. A gente acabou não editando e eu acabei não soltando ele. Mas ao longo dessas 2 semanas que se passaram, mais ideias e mais coisas vieram à minha cabeça e eu não pude deixar de gravar esse vídeo que eu tô gravando agora. Gostaria de começar passando algumas informações para vocês, que é... Não sei se vocês sabem, mas num estudo feito entre 2018 e 2019, em 2019, mais de 690 milhões de pessoas passam fome no mundo. Sabe que isso significa há 3 Brasis passando fome. No Brasil a gente tem 209 milhões de habitantes, ou seja, são 3 Brasis desse tamanho passando fome no mundo. Ao passo que só no Brasil, esse ano, durante a pandemia, os bilionários do nosso país aumentaram sua fortuna, ou seja, lucraram mais de 177 bilhões. É isso mesmo, querida. Enquanto a fome no mundo e no Brasil, obviamente, só aumentam, os grandes bilionários estão aumentando os seus lucros também. Crise pra quem, não é mesmo? Quis começar compartilhando essas 2 informações para vocês verem que elas não se conectam e para vocês entenderem que todo esse dinheiro, só o dinheiro que é produzido por esses bilionários aqui no Brasil, ele seria o suficiente para acabar com a fome não só no Brasil, mas em grande parte do mundo. Acabar com a fome, com a miséria das pessoas e fornecer às pessoas uma autonomia maior de alimentação e uma soberania alimentar. Vou entrar nesse assunto já já. Mas é só para você pensar um pouquinho o quanto isso não faz o menor sentido, porque ter comida no prato é o básico, é um direito e não é um privilégio. Todo mundo deveria ter isso garantido. Ninguém consegue pensar, fazer, produzir, criar nada na vida sem ter o básico, que é um alimento, uma moradia, enfim, essas coisas que a gente sabe que a gente precisa para nossa sobrevivência. E a partir disso a gente vai construindo outras coisas, a gente cria artisticamente, a gente pensa politicamente, a gente se constrói enquanto ser humano. Mas enquanto grande parte da população no mundo passa fome, morre de fome, a gente não consegue evoluir enquanto uma sociedade, como uma comunidade, como pessoas que não estão sozinhas nesse mundo, porque as pessoas não conseguem pensar, não conseguem agir em relação a nada se elas não têm nem o básico. Outro ponto importante é a gente entender que as grandes indústrias e corporações são as grandes responsáveis por tudo isso. É muito interessante para elas que tanta gente passe fome, que tanta gente tenha medo de um dia não ter trabalho e passar fome, assim as pessoas vão cada vez mais se submetendo a empregos que paguem cada vez menos. Pagando cada vez menos para as pessoas, mas eles vão lucrar, entende esse ponto? Ou seja, se você hoje está no emprego de merda que você detesta e tá aí pensando em abrir um negócio, mas pensa em todo o risco que existe nisso, que talvez você um dia não tenha dinheiro para pagar suas contas, porque esse negócio envolve riscos, mas que você gostaria de gostar um pouco mais do seu emprego, mas você ganha pouco ou não o suficiente, ou pelo menos você gasta uma grande parte do seu salário em alimento, saiba que é por culpa dessas grandes indústrias estarem te pagando esse salário. E ainda que você não goste do seu emprego, você tem medo de perder ele, porque você é muito substituível, qualquer um pode fazer o que você faz, é muito fácil trocar você por qualquer outra pessoa, e aí você não vai ter dinheiro para comprar comida, você não vai ter dinheiro para viver, para ter onde morar e tudo isso. E bom, outro dia eu fiz alguns stories criticando as indústrias, falando sobre monocultura e tudo isso, e uma pessoa me questionou falando, tá, mas
Se não tiver as grandes indústrias, como é que a gente vai fazer para suprir a necessidade alimentar de todo mundo? Como que a gente vai distribuir a comida para o mundo inteiro? E eu digo para vocês que assim, vamos se informar sobre isso, porque a gente não precisa de um monopólio, a gente não precisa de monocultura, a gente não precisa de poucas grandes indústrias fornecendo alimento para o resto do mundo. A gente pode ter pequenas produções, pequenos produtores, como a gente já tem, e grande parte da nossa alimentação vem dos pequenos, micros e médios produtores. São eles que fornecem a maior parte da nossa comida. Então a gente pode sim viver de uma forma mais orgânica, mais sustentável e ter comida para alimentar todo mundo, conseguir que ninguém passe fome e que a gente não viva dependente dessa monocultura que acaba com o solo, que depreda todo ele e contamina tudo e faz com que cada vez mais os solos sejam mais inférteis. Então, a gente entra aqui num outro ponto, que é falar sobre agrofloresta, o quanto isso é possível e o quanto isso faz bem, não só para o meio ambiente, mas também para os alimentos. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje em dia a gente tem uma grande monocultura. Como que funciona a monocultura? Você vai lá e tem hectares, 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 infinitos hectares de um mesmo produto, de laranja, de cebola, de abacaxi, não importa o que for. Mas a monocultura, ela não alimenta o solo, ela só extrai e extrai e extrai dele todos os nutrientes que ele tem. Se você não alimenta esse solo e só envenena tudo para que essa monocultura continue funcionando, então você vai depredando todo esse solo e vai só extraindo dele e não alimenta ele. Quando você tem a policultura ou agroflorestas, você planta diversas coisas em uma mesma região. Então eu vou plantar a minha cenoura, minha cebola, meu tomate. Todo mundo acaba nutrindo o solo e colaborando para que ele se fortaleça. Porque a cebola traz nutrientes que fortalecem o tomate, que fortalecem a cenoura, e tudo se torna uma cadeia orgânica de plantação e uma coisa que faz muito mais sentido, tanto para o solo quanto para o meio ambiente. Eu não vou me estender muito nesses pontos e eu gostaria que vocês tirassem desse vídeo que eu estou fazendo algumas ideias e alguns direcionamentos para pesquisarem mais e entenderem o quanto é possível a gente viver de uma outra forma. O sistema em que a gente vive insiste em enfiar na nossa cabeça de que não tem outra forma de fazer mundo, que a gente é totalmente dependente do capitalismo e nunca vai ser possível fazer uma outra coisa de uma forma saudável para todo mundo e de uma forma que todo mundo viva bem. E isso acaba entrando na nossa cabeça de um jeito que a gente acha que é isso mesmo, e a gente só segue o nosso dia, e rolando feed, cuidando da vida dos outros, enfim. Sempre falo disso aqui, o quanto a gente não está focado nas questões que realmente importam e como a gente deveria agir e não só ver a vida passar diante da gente e esperar as coisas, ir no mercado, e eu compro, eu faço isso ou aquilo. E assim, a gente não vai acabar com a fome no mundo fazendo a xepa colaborativa que a gente fazia, por exemplo, distribuindo comida para as pessoas em situação de rua. Isso são questões muito pontuais e paliativas. Eu sozinha, você sozinho, doando coisas, ajudando as pessoas, a gente não vai mudar, porque o que a gente precisa mudar mesmo é a estrutura de todo o sistema que a gente vive. Porque quando a gente só ajuda as pessoas, a gente não está falando de soberania alimentar, que é você ter essa autonomia para escolher o que você vai comer, para poder escolher se você quer comer produtos de origem animal ou não, para escolher uma dieta nutritiva para você. Então assim, como é que a gente vai falar de veganismo para uma pessoa que não tem condições financeiras para comprar uma fruta ou um legume? Eu não sei se você já reparou, mas um pacote de biscoito recheado no mercado é mais barato que uma fruta, é mais barato que um legume, é mais barato que diversos outros alimentos, principalmente alimentos orgânicos, porque a gente não tem os produtores orgânicos sendo fortalecidos. Muito pelo contrário, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso maravilhoso atual governo acabou com diversas verbas que financiavam a agricultura familiar, que
são sempre, a maioria, na verdade, são agriculturas orgânicas e não a monocultura e tudo isso que eu estava falando anteriormente. Ao passo que tem sido investido cada vez mais dinheiro para acabar com todo o Brasil, queimando todas as nossas florestas, os nossos biomas, o Pantanal, como vocês estão vendo, se você é uma pessoa minimamente informada. Enfim, isso não é à toa, tá? Eu não sei se você sabe, se você tem pesquisado sobre, mas não é uma queimada natural, não é o que aconteciam há anos antes, queimadas naturais. Isso está acontecendo para a gente ter mais espaço, mais terra para plantar soja, para alimentar gado, para alimentar poucas pessoas. E não é só gado daqui do Brasil não, tá? É gado da China, é gado de outros países, porque aqui nas periferias do capitalismo a gente acaba se tornando quintal para outros países virem explorar tudo, acabar com tudo que a gente tem. E nossa, como a Europa é maravilhosa, como são evoluídos, não é mesmo? Como eles produzem alimentos orgânicos. Enquanto isso, eles estão explorando todas as terras aqui do Brasil e não só eles. Mas enfim, vou deixar aqui para vocês alguns links de pessoas que têm falado sobre isso e para vocês se aprofundarem mais em alguns assuntos que forem pertinentes, interessantes e que deveriam ser interessantes para vocês. Agora, para finalizar, eu já estou me estendendo demais nesse vídeo, eu queria colocar alguns pontos aqui para vocês. Hoje eu recebi aqui no restaurante a minha fornecedora, a Tati, maravilhosa, minha fornecedora de castanhas. Ela tem uma fazenda lá no Piauí e junto à produção, à plantação de castanhas, ela faz outras coisas. É uma produção totalmente orgânica, que ela tem trazido a pauta da agrofloresta para todas as pessoas daquela comunidade, daquela região, e tem feito um projeto muito, muito incrível que um dia eu quero compartilhar mais sobre isso aqui com vocês. Eu pretendo ir para lá um dia e conhecer de perto esse trabalho incrível que ela faz. Mas uma coisa que me deixou bastante preocupada e que foi o que me fez, eu preciso realmente gravar esse vídeo e falar isso para as pessoas, é que muito provavelmente a gente não vai ter castanha para janeiro do ano que vem. Ela teve uma última safra muito, muito ruim, o que provavelmente, acredito eu, que seja por conta de todas as queimadas que estão acontecendo. E quando a gente acha que tá tão longe isso, não vai me atingir, eu não sei nem o que te dizer, porque a gente faz parte de um todo, a gente não tá sozinho nesse mundo, a gente vive num ecossistema. E se as coisas não estão funcionando para um lado, elas também não vão funcionar para você. Não existe bem-estar nessa sociedade para alguns, enquanto não houver bem-estar coletivo. Enfim, e a safra toda dela acabou sendo prejudicada. Ela disse que tem mais ou menos uns 200 quilos até o final do ano. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui atrás o que acabou de chegar nessa visita da Tati. 30 quilos de castanha. Isso é o que eu uso por semana. Então, faz a conta. 200 quilos duraria uma média de 8 semanas. É daqui até o final do ano. E ela não distribui só pra gente, ela vai tentar pegar com outros produtores pra gente ser abastecido até o final do ano e fazer as nossas maravilhosas tortas pro Natal com castanha, porque a gente faz muita coisa de castanha. Mas é muito preocupante porque o futuro é muito incerto e a gente não sabe se a gente vai ter castanha pro ano que vem. E eu tô falando da castanha, é só uma coisa, não sei se vocês repararam, mas as coisas têm aumentado cada vez mais no supermercado, e não é inflação, é porque tá em falta mesmo no mercado. Principalmente se vocês forem ver as frutas. A Tati compartilhou comigo também que ela teve uma conversa com outro amigo dela que produz, é uma marca conhecida de alimentos orgânicos, e ele disse que também teve uma safra muito ruim e que também não sabe o que está acontecendo e não sabe, tem um futuro um pouco incerto sobre a próxima safra. Para vocês terem uma ideia do quanto isso é alarmante, talvez a gente não consiga mais produzir diversas coisas que a gente produz com castanha. É muito incerto, é muito triste pensar nisso, porque assim, a gente tem tudo, toda a tecnologia, toda a mão de obra para conseguir produzir alimento de qualidade, proteger a floresta, proteger o meio ambiente e alimentar todas as pessoas do mundo. A gente tem tecnologia, a gente tem dinheiro no mundo. O mundo não é pobre, miserável. O Brasil é simplesmente uma das maiores economias do mundo e a gente vê tanta gente passando fome. Enfim, a gente tem tudo na mão para fazer, mas a gente não faz porque as nossas políticas públicas são muito ruins, porque as pessoas, quem está governando, não quer que a mudança aconteça. Então é por isso que, dito tudo isso, eu peço
muito para vocês prestarem atenção no que está acontecendo, pesquisarem, encontrarem diversas fontes que te informem sobre diversos assuntos que são muito urgentes e que você não se ausente das votações municipais desse ano e que você não se ausente da próxima votação presidencial, que você não pense que tá tudo acabado, que é isso mesmo, que esse é o destino que nos reserva, e eu odeio política, e eu não quero nem saber disso, porque eu já vi gente da minha idade, gente jovem falando isso. O que me deixou indignada, gente próxima a mim, política, que saco, é sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas coisas. A gente precisa estar muito ativo, a gente precisa prestar atenção nas propostas de governo, de quem a gente vai eleger. A gente precisa não se basear no ódio e na raiva e achar que o culpado é uma pessoa que acabou com a... A gente realmente precisa entender quais são as propostas de governo de cada candidato e se elas são coisas realmente aplicáveis ou se é só populismo. Recomendo a você pesquisar quem são os candidatos à prefeitura do seu município, quem são os deputados, quem são essas pessoas, o que elas fazem, quais são o caminho que elas traçaram até aqui na política, quais são as propostas de governo dela, porque é assim, através dessas pessoas que a gente vai conseguir, e não só elegendo, mas também cobrando, que a gente vai conseguir ter alguma mudança real, porque não adianta nada a gente pensar que mudanças pessoais, eu me tornar vegano, você se tornar vegano, vai mudar tudo. Isso é importante, mas não é um fim, como eu sempre tenho dito. É isso, gente. Muito obrigada a quem assistiu até aqui. Eu espero de coração que vocês reflitam sobre essas coisas e que vocês não só rolem para o próximo post do feed e ok, vida que segue, porque não tem uma vida que segue, a gente não tem mais que ter aquele pensamento altruísta de sou vegano para cuidar do planeta para as próximas gerações. É pra gente mesmo que a gente precisa cuidar, não só do planeta, mas das pessoas ao nosso redor. Acabou!